amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo não muito. Não sei exatamente como começar esse vídeo e eu também não sei exatamente o que eu vou falar nesse vídeo, mas eu quero tentar dar uma boa visão, assim, de tudo que aconteceu comigo, todos esses problemas de saúde que muita gente estava acompanhando, as poucas coisas que eu postei na internet, que foi só um nada, assim, foi só o finalzinho do que estava acontecendo. Eu tinha muito medo da reação das pessoas, eu tinha muito medo que iam, sei lá, não sei, medo da minha cabeça eu tinha muito. Mas foi totalmente ao contrário, porque eu recebi muito amor, eu recebi muitas mensagens positivas e eu recebi muitas mensagens de gente preocupada. Assim, não que eu queira preocupar ninguém, eu não quero, mas muita gente interessada em saber que tem mais gente assim com a minha idade que possa ter o mesmo problema que eu. E de certa forma, vendo um vídeo de alguém que passou por isso, que tá passando por isso, na verdade, posso trazer um pouco de conforto. E eu fiquei assim feliz de saber que eu não tô sozinha, eu fiquei feliz de saber que, assim, dá para continuar uma vida normal e tem como conviver com isso, sabe? Se você mudar seus hábitos e o jeito que você vive, o jeito que você faz as coisas, eu acho que isso pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Eu quero começar do começo essa história, porque é uma história longa, já faz o quê? 10 meses. Meu gato Tião tá aqui, ele tá me fazendo companhia. Eu fiquei uns 10 meses nessa situação, sem saber o que eu tinha, sem saber o que eu poderia fazer pra parar de ter tanta dor e parar de sofrer tanto assim. Eu tô gravando esse vídeo exatamente no dia que eu tive um diagnóstico. Não, eu não vou chorar agora. Quando eu fui viajar pro Rio de Janeiro esse ano, logo assim, eu acho que era 3, 4 de janeiro, eu fui pro Rio de Janeiro. E aí teve um dia, no meio dessas férias, eu acordei e o meu joelho tava gigante. O meu joelho, eu não conseguia mexer o meu joelho, eu não conseguia mexer minha perna, na verdade. Eu não conseguia andar direito, eu andava mancando assim. E eu não conseguia agachar, eu não conseguia sentar em algum lugar baixo, eu não conseguia correr, não conseguia andar direito, nem pegar muito peso. E isso foram os sintomas iniciais, assim, que eu percebi, foram as primeiras coisas que eu vi, reparei, que estavam acontecendo comigo. E eu tava no Rio de Janeiro, e eu tava de férias, então eu fiquei uns 3 dias, uns 2, 3 dias de cama, enquanto eu tava de férias, eu tava quieta, sem fazer nada. Ficou assim, até eu chegar em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, eu fui diretamente pro pronto-socorro, e no pronto-socorro me falaram que era uma lesão muscular. Porque, como eu tinha falado que eu treinava, que eu fazia musculação, eles falaram, não, foi por causa de uma lesão. Mesmo eu não tendo treinado por umas 2, 3 semanas, detalhe. Bom, se você ainda não me conhece, eu não moro no Brasil, eu moro na Alemanha. E minha vida na Alemanha é um pouco diferente, quer dizer, bem diferente do que é uma vida assim que eu levaria aqui no Brasil. E lá as coisas são muito diferentes, porque bem nessa época, assim, bom, desde 2019 até 2021, eu tava fazendo o IB, que se você não sabe que o IB é um diploma que você estuda por 2 anos e você faz vários trabalhos e várias coisas para você ter um diploma internacional. E com esse diploma você consegue fazer muitas coisas com ele, enfim. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu vou deixar aqui o nome na tela. E aí vocês podem pesquisar um pouco sobre isso no Google. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora. Por causa do IB, por causa desses trabalhos que eu tinha que fazer, muita pressão psicológica, principalmente do meu diretor, porque o meu diretor não gostava de mim. O meu diretor da minha escola, ele... Bom, rolou até um processo judicial, porque ele simplesmente não me respeitava. E eu sofri, assim, um abuso mesmo por ele, porque ele cobrava muito de mim, ele, tipo assim,
Se eu chegasse 2 minutos atrasada na aula, ou sei lá, na escola de manhã, ele brigava comigo, ele me chamava no escritório dele e ele gritava comigo. Isso não era um tratamento especialmente para mim, porque eu sei que muitas pessoas que estavam estudando junto comigo também sofreram abuso por ele. E isso mexeu muito, querendo ou não, isso mexeu muito psicologicamente, assim. Mexeu muito com o meu emocional e eu ficava muito estressada. Eu acabava, sei lá, me submetendo a ficar estudando 5, 6 horas ao dia. Ou às vezes até mais, às vezes eu não dormia à noite, não comia, não fazia nada além de estudar e viver para a escola e trabalhos. Então, isso foi me debilitando bastante sem eu saber. No meu inconsciente, eu tava ficando bem debilitada por causa dessa situação toda e a situação de me formar e passar e tudo, e prova e trabalho. E ainda mais esse cara que infernizava a minha vida, infernizava tudo. Então, foi um pouco complicado, assim, e eu acho que isso contribuiu bastante para o meu diagnóstico de agora, de 1 ano depois. E aí depois que eu cheguei em São Paulo, eu fui no pronto-socorro, eles falaram que era uma lesão muscular, que era só eu tomar um anti-inflamatório e colocar gelo e ia passar. Bom, eu fiz o que o médico falou, eu tomei anti-inflamatório, eu coloquei gelo, eu fiquei de repouso por umas 2 semanas, eu acho, só que cada dia que passava, meu joelho inchava mais, o meu joelho doía mais, ele ficava quente, eu tinha febre local, assim, e doía muito, eu sentia que tinha uma água no meu joelho. A gente resolveu ir num ortopedista para ver o que estava acontecendo. Achei um ortopedista muito bom, eu gosto muito dele. Eu fui no ortopedista e aí ele não sabia muito bem o que fazer comigo, porque ele não sabia se era uma questão reumatológica ou se era uma questão uma infecção assim no joelho. Então, eu acabei tendo que fazer uma cirurgia no joelho, eu fiz a cirurgia, eu tirei o líquido, ele fez a biópsia para tentar descobrir mesmo o que estava acontecendo. Tem um rabo do gato aqui. Pra tentar entender o que estava acontecendo. Vem cá! Vem cá! E eu fiquei bem debilitada por causa dessa cirurgia, porque isso foi no finalzinho de janeiro. Então, eu fiquei janeiro inteira preocupada com isso, tentando descobrir o que era, tava tratando de um jeito que não era certo. Cara, eu tô gravando aqui, meu. Tendo feito essa cirurgia, eu fiquei mais ou menos uns 7 dias internada no hospital, esperando a cultura do líquido que eles tinham tirado do meu joelho, para ver se crescia alguma bactéria, para ver se tinha alguma coisa no líquido. E nesse meio tempo, assim, que eu tava no hospital, eu acho importante eu falar aqui que eu tava bem no processo de fazer algumas provas do IB e entregar alguns trabalhos do IB. E eu tava no Brasil, mas eu estudo na Alemanha. Não tinha como fazer trabalho, porque eu tava internada no hospital, sem saber o que eu tinha, sem saber quando eu ia sair de lá, sem saber de nada e sentindo muita dor e sofrendo muito por causa disso. Esse meu grandíssimo diretor, ele colaborou muito com a minha instabilidade emocional. Em nenhum momento ele me levou a sério, em nenhum momento ele respeitou o meu momento, o que eu tava passando, a minha dor, ele não respeitou isso. Ele me ligava 4 horas da manhã, assim, me obrigando a fazer aula online, ficar escutando o que ele tinha para falar, que eu tinha operado o joelho e não o meu cérebro, então eu tinha muito bem como estudar, eu tinha muito bem como fazer meus trabalhos, mas eu tava numa situação muito de desespero, muito. Lembrar disso me deixa extremamente chateada, porque isso, querendo ou não, me afetou muito. Ele não acreditar no que estava acontecendo, ele não respeitar. O mais importante era isso, ele não respeitou o meu tempo, não respeitou minha dor e não respeitou o meu problema. E até hoje, assim, eu não consigo falar muito, assim, de todas as coisas que eu tive que passar. Gata, pelo amor de Deus, fica quieta!
eu acabei tendo que voltar para a Alemanha correndo. Eu fiz a cirurgia, esperei uma semana e voltei para a Alemanha. Tive que me submeter a ficar num avião por 12 horas. Não conseguia andar direito, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho. E essa época tava nevando muito, essa época não tinha como a gente sair de casa. E eu quero até colocar aqui um print que eu tirei dele, de uma conversa que eu tive com ele, que eu falei que eu não conseguia ir pra escola, eu fisicamente não conseguia ficar sentada. Meu médico falou que eu não podia ficar sentada. E ele me obrigou a ir, porque era importante o bastante pra eu ir. Eu tava de muleta essa época, tava um frio absurdo, de tipo menos 15 graus lá fora, neve até não sei aonde. Então não tinha o que eu fazer, não tinha como eu andar. Não, e minha escola era cheia de escada e eu não conseguia subir escada. Fisicamente eu não conseguia subir e descer a escada. Foi uma das coisas que me prejudicou muito, porque ele queria que eu fosse, ele queria que eu fosse de trem ainda. Sinto que eu tava operada de muleta num frio absurdo, mas tudo bem. Muitas coisas aconteceram depois disso. Eu voltei pro Brasil. Em uma das férias que eu tive lá, eu voltei pro Brasil. Eu fui no médico de novo, procurei um reumatologista, porque chegou uma hora que o meu ortopedista virou pra mim e falou: eu não posso mais fazer nada, porque isso não é mais uma causa ortopédica. Como eu não podia ficar no Brasil por causa desse meu diretor que fez um inferno na minha cabeça, eu não podia ficar no Brasil, ele me receitou injeções de corticoide pra mascarar a dor. É literalmente pra isso, pra mascarar a dor que eu tava tendo, pra mascarar um inchaço, porque se inchasse tanto, eu não conseguia andar, eu não conseguia ter uma vida normal. Esse meu diretor, ele esperava muito de mim, ele me cobrava muito e eu tinha que sempre estar lá me preocupando. E nessa época eu parei de comer. Nessa época eu comia uma vez ao dia no máximo, porque eu só fazia trabalho, eu só estudava, eu só me preocupava com ele e ficava me preocupando com escola e me formar e isso e aquilo. E isso foi um grande problema, isso pesou muito pra mim. Muito. Na época eu não percebia, mas agora que isso passou, eu consigo enxergar com muita clareza que isso me afetou demais e que isso contribuiu muito para as dores que eu tô tendo agora. Não quero nunca mais nem olhar para a cara dele, né? Eu fui pro Brasil, tudo, ele me deu as injeções de corticoide para mascarar a dor e aí eu fui tomando. E toda vez que eu ia, por exemplo, andava muito, eu colocava a mão no meu joelho, encostar o dedo, eu já sentia o líquido, eu sentia uma areia, mais ou menos assim, uma textura de areia, e me incomodava muito, eu não conseguia andar, eu fiquei. A maior parte desse ano eu fiquei de cama. Torcia muito para que algum remédio que eu tomasse, para, sei lá, a injeção de corticoide que eu tomava, eu esperava muito que ia ser a última. Toda vez que eu tomava, porque eu tomei, eu acho que umas 6 injeções, 7, talvez. Toda vez que me inchava, eu ia lá e eu colocava porque foi o que meu médico me orientou. E eu via melhor, eu via que depois da injeção, depois de 2 dias mais ou menos, eu tava bem, meu joelho tava relativamente desinchado já, porque ele nunca mais voltou ao estado normal. Nunca mais. Eu não tinha como viver minha vida sem andar, eu não tinha como viver minha vida deitada numa cama esperando que alguma coisa acontecesse, que alguma coisa melhorasse. Então eu fui seguindo assim, eu fui tomando as injeções, só que chegou mais ou menos em julho. Em julho eu tinha me formado, já tinha recebido meu diploma, eu já tinha descarregado aquela tensão, aquela preocupação, aquela cobrança 24 horas por dia do meu diretor. Meu namorado estava na Alemanha, ele foi me visitar. Então, nessa época que eu estava de férias, eu até fui viajar para alguns lugares, eu fui para Berlim, alguns lugares perto da onde eu moro. E eu comecei a ficar muito mal. Eu comecei a ficar muito mal do estômago. Eu comecei a vomitar muito. Tudo que eu comia, eu vomitava. Se eu tomasse água, eu vomitava também. E nada parava no meu estômago, absolutamente nada. E com isso, eu vomitando todo dia, eu vomitando 2, 3, 4 vezes.
eu cheguei a vomitar até 6 vezes ao dia. Eu fui ficando muito seletiva para comida, eu fui ficando extremamente seletiva para as coisas, porque se eu almoçasse um arroz e feijão agora e eu vomitasse daqui a 30 minutos, eu não vou mais comer arroz e feijão. E isso foi em todas as refeições por 2 meses. Eu fiquei 2 meses vomitando todo santo dia. 2, 3, 4 vezes ao dia, como eu disse. E foi ficando e eu fui perdendo muito peso. E eu já sou bem magra, assim, eu sempre fui magrinha. Mas eu fui perdendo muito mais peso, muito, muito peso de verdade. E eu fui ficando extremamente fraca. Eu levantava da cama, assim, pra ir no banheiro ou pra fazer alguma coisa. Eu precisava, tipo, deitar de novo porque minha pressão baixava. Às vezes eu cheguei até a desmaiar, assim, tentando levantar da minha cama. E porque eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia ficar hidratada, eu não conseguia comer. Assim, nem água eu conseguia tomar. E aí eu fui ficando com umas sequelas, assim, muito ruins. Até chegar um momento, depois desses 2 meses, que o meu corpo não aceitava mais comida. Eu chorava de fome. Eu não ia mais no banheiro também, tipo, se é que vocês me entendem, eu não ia mais no banheiro. Eu teve uma época que eu parei de menstruar também, e o meu corpo fisicamente não aceitava mais comida. Não aceitava. Eu colocava comida na boca e eu já tinha ânsia e eu já precisava vomitar. E aí, assim, se a gente não come nada, se a gente não bebe nada e o estômago tá vazio, dói muito mais pra eu vomitar. Então, chegou uma hora, assim, que não tinha mais o que fazer. Eu tava indo pro hospital todo santo dia pra tomar soro na veia. E eu chegava no hospital na Alemanha, eles me tratavam muito mal. Assim, eles falavam que minha dor não era grande coisa, que que eu tava fazendo drama, porque eu sempre chegava chorando muito no hospital, eu sempre chegava com muita tontura, muito, assim, uma pressão baixa, eu nunca conseguia ficar em pé, eu não conseguia andar direito. E eu comecei a ficar tão traumatizada com isso, assim, de sentir já um desconforto. Eu falava, e eu começava a chorar, e eu já ia pro banheiro, eu já vomitava. Médico falando que era drama e que não ia me examinar. Eu cheguei aí médico, assim, que não queriam me examinar, porque falaram que eu não tinha nada demais. Meus pais viram o quanto que eu tava sofrendo nesse momento. Eles viram que não não tinha o que fazer. Meus pais resolveram me mandar pro Brasil, porque no Brasil eu tenho meus médicos de confiança, eu tenho as pessoas que podem me ajudar. E eu sou extremamente grata por isso, eu sou extremamente grata por ter essa oportunidade de vir pra cá e conseguir um médico decente e faça todos os exames possíveis para ver exatamente o que eu tenho. E eu precisava muito disso. E eu cheguei aqui, eu fiz tudo isso, eu fui em todos os médicos que vocês possam imaginar. Eu fui num gastro para tentar entender o que estava acontecendo. Eu fui numa nutricionista para tentar fazer uma reeducação alimentar. E eu comecei a fazer terapia também. Eu faço terapia 2 vezes na semana. Assim, é um tratamento demorado, né? Beleza, vocês entenderam agora a linha do tempo, o que aconteceu, eu já falei bastante dos acontecimentos, e agora eu quero falar um pouco dos diagnósticos que eu tive. Consegui descobrir, depois de muitos exames, e explicar muito o que estava acontecendo. Inclusive, eu não aguento mais ouvir opinião de gente, é sério. A primeira coisa que eu consegui solucionar nisso tudo foi o meu estômago. Eu tava extremamente intoxicada pelas injeções de corticoide que eu tava tomando para mascarar a dor no meu joelho. Então eu melhorava alguma coisa que era no meu joelho, era o meu problema principal, e eu piorava muito meu estômago. Cheguei num estado anoréxico, então, assim, eu não cheguei a ser diagnosticada com anorexia, porque a anorexia, assim, eu nunca tive uma distorção de imagem, eu nunca tive um problema assim com o meu corpo, mas sim era o meu corpo cheio de inflamação no corpo todo. Então eu tava muito intoxicada e meu estômago não aguentou, meu corpo não aguentou. E eu tava, nesse ponto, já tava pesando, sei lá,
Eu não vou falar exatamente quanto eu peso, mas eu perdi mais de 10 quilos. Vi uma nutricionista, eu fiz um plano, assim, alimentar com ela, meu pai me levou no mercado, ele comprou todas as coisas pra mim, certinho, tentando, assim, comer o mais certo possível. E eu não sentia vontade de comer alguma besteira, assim, comer um lanche, alguma coisa assim, comer um doce. Eu não sentia vontade de nada. Muito difícil eu fazer uma reeducação alimentar. Ainda tá sendo muito difícil. Eu não vou mentir que tá sendo fácil, que já passou. Porque não passou. Mas eu acho que eu já evolui bastante, já ganhei uns 3 quilos de novo. Então, eu acho que eu tô indo no caminho certo, sim. E aí hoje eu fui no meu reumatologista, porque da última vez que eu fui, ele pediu vários exames e ressonância, etc, assim, e ele não queria me falar, ele não queria falar o que era. Ele só falava, é uma doença autoimune. Eu voltei lá hoje, dia 19 de outubro, e ele finalmente me deu um diagnóstico, e esse diagnóstico é uma artrite reumatoide. Uma artrite reumatoide é uma doença autoimune, e é só o meu joelho direito, que tá bem afetado por causa disso. Eu não senti nada em outras articulações do corpo, absolutamente nada, só no joelho direito. Então, com essa artrite reumatoide, eu preciso tratar, eu preciso fazer um longo tratamento, porque cura a gente nunca vai ter, né? Porque não tem cura. Teve isso, esse foi o resultado da minha tentativa de melhorar o meu joelho, né? Esse foi o resultado e essa foi a consequência de tomar a injeção. Eu vou ter essa doença autoimune pro resto da minha vida, eu vou ter que tratar ela pro resto da minha vida, mudar vários hábitos que eu tenho, né? E coisas que eu fazia não vou mais poder fazer, coisas que eu não fazia e que eu vou ter que começar a fazer para tentar ter uma qualidade de vida melhor, para tentar voltar à minha vida melhor, fazer um exercício físico, que eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de ter uma vida normal, de conseguir sair e conseguir fazer minhas coisas e não ficar dependendo da minha dor e ficar esperando minha dor passar. Hoje eu fiz uma infiltração no meu joelho, foi bem dolorida, eu não vou mentir, foi bem dolorido. Mas assim, passou, né? Ainda tá doendo bastante porque ele tá bem inchado, bem inchado. Desculpa se a câmera estiver balançando, é que tem 2 gatos lambendo aqui, é sério. Bom, minha vida vai ter que mudar de várias formas diferentes, vai ter que mudar. E eu tô muito disposta a fazer isso, eu tô muito disposta a ter uma melhora na minha condição toda, na minha saúde, porque antes de tudo isso acontecer, eu não valorizava a minha saúde, eu não valorizava o meu corpo, eu não sabia, eu não tinha muita noção, assim, das consequências que o que eu fazia podia ter no meu corpo. Eu aprendi muito com essa experiência toda, eu fiquei muito tempo refletindo, eu fiquei muito tempo pensando, e eu tô extremamente disposta a mudar, estou... Olha aqui o rabo do outro, acordando a gata. Para, gato, deixa ela. Acredito que agora, assim, eu tenho uma luz no fim do túnel que parecia ser infinito, assim, que parecia que não tinha um fim depois desse diagnóstico, depois dessa infiltração até, depois de saber como é a dor de uma infiltração. Eu acho que eu tô muito aliviada. Eu não sei, eu tô extremamente feliz que eu consegui achar médicos que conseguiram me ajudar a descobrir. Não foi fácil desde o começo. E eu sei que não vai ser fácil, eu preciso mudar a minha cabeça, eu preciso mudar o jeito de pensar e o jeito de fazer as coisas para eu conseguir ter uma vida normal. No começo eu me cobrava muito, mas agora eu tô começando a entender assim que eu preciso aceitar, né? Eu sei que esse vídeo ficou extremamente longo, é um assunto um pouco delicado para mim ainda. Mas eu procurei, assim. Eu me perguntei muito nesse processo todo por quê? Por que estava acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Fico muito feliz de poder chegar aqui e falar que eu tenho. Ei, gato! Que
foi? Se você assistiu até aqui é porque você se interessou. E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super longo que eu expliquei bastante tempo. Eu expliquei meu último ano aí pra vocês. Isso, eu espero ver melhoras. Eu agradeço muito a todo mundo que me mandou mensagem. Eu agradeço muito a todo mundo que me mandou um apoio, todo mundo que se preocupou comigo nessa fase. Eu fico muito feliz de ter pessoas assim do meu lado. Eu fico muito, muito, muito feliz. Eu sou extremamente grata por tudo isso, assim, apesar de tudo, eu fico muito grata de poder ter uma visão diferente da vida e poder ter uma visão diferente de como essas coisas funcionam. Porque antes disso eu não tinha nem ideia. Enfim, eu já falei muito. Eu falei muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem saber, qualquer coisa, me mandem aqui nos comentários ou no meu Instagram. Eu espero ver vocês logo no meu próximo vídeo. E se vocês quiserem saber mais como eu tô na minha rotina, tendo uma artrite reumatoide, como eu tô fazendo tratamento e tudo e etc., me falem, tá bom? Me avisem que eu venho aqui, eu filmo pra vocês e eu mostro tudo. Então é isso, beijos. Estou muito feliz de poder falar isso com vocês e me abrir aqui. E é isso, muito obrigada por todo mundo que assistiu. Beijos, até a próxima. Eu só queria dar uma mostrada na minha situação com o meu joelho, sem poder mexer. E 1, 2, 3 gatos em cima de mim. Assim, eu não tô reclamando que eles estão comigo, né? Tudo bem.